Falando de Vida. Olá, meu amigo, minha amiga, muito bem. Estamos aqui com uma conversa franca nesse programa Falando de Vida. Estamos aqui falando a respeito de verdade. Eu aqui, você aí, estaremos de frente com a verdade, levando para você conhecimento, mostrando para você o quanto o homem, fora da direção de Deus, ele perdeu. Ele perdeu não foi pouco não, foi muito. E sobre isso que estaremos esclarecendo. Para se conhecer o presente, para se conhecer os nossos dias atuais, vamos voltar a Gênesis. Vamos voltar à criação de tudo, porque lá é que tem todas as respostas que hoje precisamos para entender. O distanciamento do homem provocou uma ruptura. E essa ruptura não foi só espiritual, mas foi em todas as áreas do nosso viver. O que tínhamos, as pessoas não têm compreensão porque não entendem o que perderam, porque pelo fato de não ter nascido, não tem consciência do que se foi perdido. Mas perdemos muito. A ausência do Espírito Santo provocou uma catástrofe em nossa vida e nos trouxe a essa degeneração em todos os sentidos, por causa da ausência de Deus, por causa do pecado do homem. E será isso que estaremos falando. Mas daqui a pouquinho vamos estar falando a respeito disso, conversando, esse papo descontraído que estaremos realizando com todos vocês. A princípio, agora eu quero chamar uma faixa musical para que daqui a pouco, com a nossa conversa, você possa aí estar chamando o vizinho, chamando os vizinhos, parentes, amigos, para ouvir sobre essa palavra que eu tenho certeza que irá impactar o seu coração, tá bom? Vamos ouvir então essa linda faixa musical e daqui a pouquinho estaremos de volta de frente com a verdade, falando de vida ao seu coração. Até já! Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Podemos sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois és fiel a mim. Tudo foi criado por ti e eu também pra teu louvor. Podemos sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois és fiel a mim.
Voltamos a apresentar Falando de Vida. Muito bem, estamos de volta com o programa Falando de Vida, de frente com a verdade. Eu quero dizer para você, minha amiga, que quando Deus ele teve um projeto, esse projeto era de construir esse mundo nosso, ele construiu tudo perfeitamente, ele deixou por último a sua melhor criação. A criação mais importante do seu projeto, onde essa criação seria a cereja do bolo, aquela cereja para completar com chave de ouro uma criação que ele denominou e chamou de perfeito, bom e agradável. Deus viu que tudo que ele tinha construído era bom, perfeito, e ele construiu o que era mais importante nessa criação toda, que era o homem. Deus ele constrói o homem perfeito, poderoso, e dá ao homem o poder de governar sobre tudo que ele construiu. E esse homem, ele é criado de uma forma especial. O Espírito Santo lhe capacita com 7 manifestações. E é justamente sobre essas manifestações que nós vamos estar falando a respeito disso. São 7 capacidades, são 7 coisas que vai fazer com que o homem ele seja poderoso, ele seja glorioso, que ele seja completo. Só que o homem, ele perde com a desobediência, que daqui a pouco eu vou estar falando a respeito. Mais tarde, passado alguns séculos depois, quando Deus manda Moisés resgatar o povo dele do Egito, Deus ele dá uma visão a respeito do que o homem perdeu se afastando do Espírito Santo. Onde Deus ele manda Moisés criar o candelabro. Isso aqui. Estão vendo? O candelabro, ele simplesmente ele nos explica como Deus ele trabalhava na vida de Adão quando Adão era perfeito. E a capacidade dele de governar, de ser poderoso, de ser grande nesta terra, de ser o Senhor dominador de tudo. Mas com a ausência de Deus, com o afastamento de Deus por causa da desobediência de Adão, perdemos tudo. Perdemos tudo por causa da desobediência e temos perdido até hoje. Então nós vamos falar bem claro, presta atenção. Se você reparar, cada haste dessa aqui era uma forma de atuação na vida do homem, na vida de Adão. São 7 hastes. Significa que o Espírito Santo, ele manifestava na vida de Adão 7 manifestações diferentes que traziam o homem à perfeição que Deus assim tinha programado, assim Deus tinha projetado para a vida dele. A primeira haste aqui, a primeira haste representa o poder. O poder que nós denominamos de autoridade. Significa isso, bispo? Que o homem, ele era cabeça. O homem, ele tinha toda a autoridade para tudo. Autoridade para governar. Ele estava acima de tudo e acima de todos, somente abaixo de Deus. A perfeição dele com Deus era extrema. A união dele com Deus era única, perfeito. E Deus lhe capacitava com sabedoria, com autoridade para vencer, para conquistar. Nós não estávamos debaixo da autoridade das trevas, como hoje, estávamos debaixo da autoridade dos céus. E Adão era o Senhor desta terra. A segunda manifestação, eu quero que você
veja aqui nessa haste aqui que está sendo aqui, ó, bem explícita, eu estou aqui apontando com a minha mão, com o meu dedo. A segunda haste significa riqueza. Significa que Adão era detentor de toda a riqueza, ele e a sua semente. Adão governaria o mundo, e um mundo rico, próspero, com muita riqueza, com muitas bênçãos. E que jamais Adão seria levado a ter nenhum tipo de constrangimento, porque nada lhe faltaria. Ele seria rico, seria bênção, seriam prósperos. Os seus descendentes seriam abençoadíssimos. A terceira haste é sabedoria. Meu amigo, a sabedoria de Adão. Eu quero que você entenda que quando Deus criou o homem ele era um ser espiritual, vestido de carne e osso. Ele era um ser espiritual e não ser carnal como hoje. Um ser espiritual. O Espírito de Deus e o Espírito do homem vivia juntos, unidos. E Adão ele tinha toda a sabedoria. Inclusive, quando Deus criou tudo, a tarefa, a obrigação de Adão era colocar um nome em tudo. Deus perguntava, Adão, que fruta é aquela ali? Ele dizia, Senhor, aquela fruta está aparecendo como um abacate, então eu vou chamar abacateiro. E por aí vai. Adão colocou o nome em tudo, Deus simplesmente criou. Mas quem nomeou, quem colocou o nome em tudo foi Adão. Imagina a sabedoria de Adão. Adão, que árvore é aquela ali? Pau-brasil, aquela. Então Adão falava, Adão colocava o nome. Adão, que fruta é aquela ali, Adão? Adão dizia, aquela fruta lá é jaca, é manga. Adão colocava os nomes. Quando Deus criou Eva, Deus trouxe Eva até Adão e disse, Adão, que nome você vai dar agora a essa mulher, essa varoa que eu criei? Aí Adão disse, ela será chamada Eva, porque é a mãe de todos os seres viventes. Meu amigo, o homem não era sem raciocínio, sem conhecimento, como a história hoje fala que o homem veio dos primatas, burrinho. Não. O homem era hiperinteligente. Adão era inteligente ao extremo. Você não tem nem noção a capacidade do conhecimento da inteligência de Adão. A quarta haste que nós estamos aqui vendo, repare que ela está no meio. Ela representa a força de Adão. De onde vinha toda a força de Adão? De onde vinha? Repare que a haste no meio, ela sustenta todas as outras. As outras 3 de um lado e as outras 3 de outro lado é sustentada por essa haste, que se chama força. E sabe o que significa? Onde era a força de Adão? Era na sua fé, na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus. A fé está aqui. É por isso que hoje o homem, ele só vai ao encontro de Deus, ele só tem conhecimento de Deus através da fé. Sem a fé, o homem, ele não chega até Deus, porque ele não pode agradar a Deus sem fé. A quinta haste, eu quero que você veja, é a honra. Representa a honra. Significa que Adão, ele era a honra de Deus, ele era honrado, ele tinha honra. Porque ele era cabeça e não cauda, ele tinha riqueza, ele não vivia na miséria,
Ele podia comer o que quisesse comer. Deus disse para ele: coma de tudo. Tudo é seu, para você, para sua família, para os seus descendentes. Todos os animais da terra estão aí para te servir. Todas as plantas, as árvores, tudo é para você, Adão. Então, Adão tinha, ele era cabeça e não cauda. Adão tinha riqueza, Adão tinha sabedoria. Por quê? Porque ele tinha a sua vida. Ele tinha relacionamento com Deus, a sua fé, ela era transparente, a sua fé trazia resultado, porque Adão ele tinha envolvimento direto com Deus. E por isso ele recebia a honra, ele era honrado, tudo estava debaixo da sua autoridade, todos os animais lhe obedeciam, tudo era para que isso se perpetuasse, era para que Adão, ele tivesse seus filhos, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e todos vivessem debaixo dessa mesma unção. Adão, ele era a glória de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus nos criou menores do que ele e nos chamou de deuses. Por quê? Porque éramos senhores dessa terra. Éramos para ser a glória de Deus. O que significa? Que Deus iria ser honrado através da minha vida, dos meus filhos, dos meus filhos, dos meus filhos, dos meus netos, e que a terra seria um exemplo de toda a sua criação. Porque o homem que foi criado como a cereja do bolo era para lhe dar resultado, para honrar e glorificar o nome do Senhor e conhecer a Deus como Deus é bom, justo e perfeito. A última haste representa a ação de graças, orações. Significa que o canal entre o homem e Deus estava aberto. Significa, essa última haste, que não havia empecilho, não havia barreira do homem com Deus. Deus, ele tinha uma ligação direta com o homem e o homem direto com Deus. Repare, todos os dias, Deus, na virada da tarde, por volta de 3 horas da tarde, na hora nona, Deus descia para conversar com Adão. Não importava o que Deus ele tinha de compromissos. Ele deixava tudo e descia. E ele conversava com Adão e se regozijava com a sabedoria de Adão. Ele se regozijava com os projetos, os sonhos de Adão. Então, Adão, ele não só conversava com Deus, ele não só via Deus, mas ele estava envolvido ali, ele tinha relacionamento com todos os participantes do céu, ele conversava com todos os anjos, ele via tudo. Adão era um ser espiritual e o mundo espiritual estava aberto diante dos seus olhos. Ele não só conversava com Deus, mas conversava com todos os anjos. Conversava com Miguel, Gabriel. Adão tinha relacionamento direto com o céu. Ele viu os anjos descerem e subirem. Adão tinha envolvimento com Deus perfeito em toda a sua glória. E Deus, ele se regozijava vendo como Adão, a terra e o céu eram unidos. Perfeita. Vivia em perfeita harmonia no mundo recém-criado, mas que era a glória de Deus. Bom, minha amiga, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Só que tinha alguém que não estava satisfeito com aquela harmonia, com aquilo tudo que Adão tinha conquistado. Esse alguém era o diabo. Agora eu te pergunto, quando o diabo ele fez a primeira manifestação espírita, onde ele entra dentro de uma serpente, a mãe de todas as serpentes, que a Bíblia chama de a Leviatã, e vai diretamente conversar com Eva. Foi coincidência? Será que o diabo ele perdeu
Ele não tinha consciência do que ele estava fazendo? Ele tinha. Mas engraçado, repare uma coisa, a serpente conversar com Eva, hoje para nossos dias, até loucura, um bicho, um animal, conversar com o homem e o homem entender, ouvir. Imagina você que tem seu gato e você ficar conversando com seu gato, entender o que ele fala. Você que tem um cachorro, um animal dentro da sua casa, imagina! Hoje seria uma coisa que não tinha nem condições de compreensão. Loucura! Mas nessa época, pela perfeição, pela harmonia que existia entre todos os seres, por toda a criação, por tudo que o homem ele tinha, a perfeição dele, ele conversava com os animais. Foi por isso que para Eva conversar com a serpente não foi nada incomum, porque ela já tinha essa experiência, já conversava com todos os bichos, com todos os seres, e viviam uma vida de unidade, de paz, de serenidade, uma compreensão. E todos os animais entendiam que o homem estava ali para também lhe proteger. O que Adão possuía, o que Deus tinha feito na vida de Adão era tremendo. E todos reconheciam isso. A terra, a natureza, os animais reconheciam no homem as grandezas de Deus. Perfeito, né, minha amiga? Só que com a queda de Adão, por Adão ter dado ouvido à sua mulher que foi enganada por aquela serpente, trouxe uma terrível constatação, onde nos remeteu para esse estágio de sofrimento que vivemos hoje. Então, o que aconteceu? Com a queda de Adão, nós temos que entender, foi o que eu falei aqui primeiramente, que o homem ele era um ser espiritual revestido de carne e osso. Primeiramente, ele era um ser espiritual. Nós temos que entender que o homem ele é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. Foi o que o diabo transmutou. Mas, na verdade, nós éramos espírito, alma e corpo. O espírito era na frente porque éramos seres espirituais. E Satanás nos transmutou Adão, nos tirou essa vida que tínhamos espirituais, nos matou a vida espiritual, destruiu a vida espiritual, essa ligação que tínhamos com Deus, e nos transformou em corpo, alma e espírito. Consequentemente, deixamos de ser cabeça e passamos a ser cauda. Perdemos a riqueza. E, consequentemente, perdemos também o jardim do Éden, onde Deus expulsa Adão e Eva, dá um saco de semente na mão deles e manda ele trabalhar. E diz que a partir de agora, o homem comeria do suor do seu rosto, do seu trabalho. E o seu trabalho seria as duras penas, o sofrimento. E a terra, ela ia ser castigada, rasgada, para que o homem retirasse dela o seu sustento. Repare que o sofrimento iria vir para todos, para a natureza e para o homem. E se o homem quisesse comer, ele teria que se sacrificar, lutar muito. Aqui, meu irmão, o homem perdeu a riqueza. O homem perdeu o poder de ter uma vida regalada, uma vida abençoada financeiramente. Não só perdeu, não só deixou de ser cabeça e se transformou em cauda, perdeu a riqueza, mas também perdeu a coisa importante aqui na vida dele, que era a sabedoria. Repare, o cérebro do homem
se você colocasse naquele aparelho para medir as frequências cerebrais, você veria que o cérebro do homem acendia todo. O homem usava o seu poder intelectual, 100% do seu cérebro. Com a queda do homem, sabe o que aconteceu? Ele perdeu 90% da sua inteligência, do seu poder intelectual, da sua sabedoria. 90%. O homem hoje, o homem mais sábio nesta terra, o coeficiente usado por esses homens não chega a 10%. Olha só o que o homem perdeu com tudo isso. Então ele perdeu a sabedoria. E consequentemente aqui, essa arte principal, que é chamado da força, que eu denominei aqui, eu disse que a força do homem estava na sua vida, na sua ligação com Deus, com o Espírito Santo, que é chamada de fé, aqui foi interrompido. A fé do homem passou a ser o quê? Contaminada através dos seus pecados, através dos seus erros. Consequentemente, ao perder o relacionamento dele com Deus, ele perde também, deixa de ser a honra, ele deixa de ser honrado. Porque os animais não lhe obedecem mais. A natureza se transforma em inimiga do homem. A terra não lhe dá mais aquilo que ele precisa para a sua sobrevivência. Ele tem que ferir a terra para retirar alguma coisa dela. Então, tudo na vida do homem é com muita dificuldade. Ele perde tudo. E por último, ele vê a desgraça acontecer, a primeira desgraça acontecer dentro da sua família. Ele presencia a primeira morte, coisas que não era para acontecer. O homem era para viver eternamente. É por isso que Deus colocou no meio do jardim do Éden 2 árvores. A primeira árvore do conhecimento do bem e do mal, onde Deus disse para que não tocasse, e a segunda árvore, Deus permitiu que comesse. E era essa árvore, da árvore da vida, o fruto dela, o homem poderia comer. E esse fruto dava ao homem o quê? Uma vida eterna. Rejuvenescia os tecidos, rejuvenescia as moléculas e não deixava o homem envelhecer. E, consequentemente, jamais haveria morte. Mas com a desobediência do homem, Adão presencia a primeira morte na terra, a primeira morte do seu filho, onde um irmão mata o outro. Caim mata Abel, por inveja. Repara que o diabo ali já distorceu o caráter do homem. E Caim era o filho perfeito de Satanás, porque Caim, ele tinha a sua natureza distorcida, o seu caráter era distorcido, não era mais parecido com Deus, e simplesmente parecido com o diabo. Adão presencia ali uma desgraça completa. E ele deixa de ser honrado. E sem a honra ele perde a glória de Deus. Aqui, ó, a glória de Deus, ele deixa de ser a glória de Deus. Ele perde tudo. O projeto inicial que Deus glorificava o homem e que o homem glorificava a Deus, acabou. Adão perdeu. Deixou de ser a glória, passou a ser a vergonha de Deus. A chacota. E com isso, a última arte que representa a ação de graças, orações, súplica, também foi interrompido. Houve uma barreira entre o homem e Deus, uma separação entre o homem e Deus. E o homem ficou vagando. O homem ficou distante da presença de Deus. Mas Deus, ele quer pegar o homem e trazer o homem de volta. Não trazê-lo com
tudo aquilo que ele tinha no passado. Impossível, porque nós somos ainda de carne e osso. Somos matéria ainda. Aquela matéria, desde a criação, essa matéria já está corrompida. Mas o projeto inicial de Deus está valendo. E a Bíblia fala aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 5 de Apocalipse, a partir do versículo 11, Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 11, diz assim: E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Aqui o Senhor Jesus, ele recebe aquilo que o homem tinha perdido. Toda a glória que Deus tinha colocado na vida de Adão, agora está na vida de Jesus. E o Senhor Jesus recebe para fazer o quê? Devolver aqueles que realmente eles são herdeiros naturais disso. Mas para isso, Deus vai preparar para nós um novo corpo, para nos entregar essa vida abundante, nos entregar esse projeto inicial de um corpo, de uma vida extremamente abençoada. E eu gostaria que você entendesse muito bem a respeito dessa palavra. Meu amigo, quanto mais distante de Deus você está, mais longe você está de todas as realizações, dos seus sonhos, principalmente dos seus objetivos, principalmente de tudo aquilo que você almeja. Você que está aí sofrendo, dizendo assim, mas Deus me abandonou, não. Deus tem trabalhado para te resgatar. Deus tem trabalhado para transformar a sua vida. Deus tem trabalhado para que aquilo que o homem possuía, o homem possa ter. E você está inserido, se você está me ouvindo e prestando atenção em tudo que eu estou te dizendo agora, você está inserido nesse projeto de Deus. De pegar, de trazer o homem para o projeto inicial e o abençoar, onde ele vai recriar, transformar o homem e voltar o homem para o caminho inicial que ele tinha se perdido, se separado de Deus, dos seus projetos. Trazer o homem para uma vida onde ele vai ser cabeça, não cauda, riqueza, sabedoria, onde ele vai ter todas as manifestações do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus estará dentro dele, ele será totalmente feito de luz. Então, se você está sofrendo, eu quero fazer uma oração por você, para que Deus possa lhe dar sabedoria. Quero dizer para você que não é amigo nosso, do nosso Facebook, você que não está nos seguindo, siga aí a nossa página, siga aí o nosso perfil. E, inclusive, essa mensagem também vai estar sendo colocada também no nosso YouTube. Eu gostaria que você entrasse no nosso YouTube, Bispo Adilson Santos, que você, meu amigo, minha amiga, se inscrevesse lá. Precisamos de 1000 inscritos para poder transmitir também pelo Facebook ao vivo. Precisamos da tua ajuda. Então, se você puder nos ajudar a se inscrever, vai ser importante para nós, para podermos levar essa palavra, esse programa Falando de Vida, aqui, ó, de frente com a verdade, eu e você aqui, e vamos estar trazendo essa riqueza, o maná escondido. São revelações de Deus para o seu coração, para te aprimorar, para te edificar, para lhe trazer conhecimento e entendimento. Então, você que não é inscrito no nosso
YouTube, se inscreva lá. E vá lá, marque também no sininho, porque todas as novidades, todos os vídeos, você vai ser avisado com relação a isso. Tá bom? Muito bem. Vamos então agora nesse momento... Vamos nesse momento então ouvir, participar de uma oração. Eu quero dizer uma coisa para você, ó. Daqui a pouco nós vamos fazer novos conteúdos. Tem coisas boas. Vou continuar falando também a respeito de Gênesis. Meu amigo, Gênesis é um livro cheio de riquezas. E aqui nós vamos aprender muito a respeito de riquezas, dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus. Como é que nós amamos a Deus? Quando conhecemos. Conhecê-lo é a chave para abrir os nossos corações. Tá bom? Vamos então agora nesse momento fazer uma linda oração. Seja lá o que você esteja passando. Qual é o teu problema? Bispo, o meu problema é familiar. São os meus filhos. É a minha vida sentimental, meu casamento. Eu estou desempregado, passando necessidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo isso não era para existir. Mas, infelizmente, o pecado, a separação entre o homem e Deus, nos levou a esse estágio. Mas é justamente isso que Jesus, ele quer evitar. Ele quer transformar e mudar. Ele disse bem claro, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. E a outra missão de Jesus é desfazer todas as obras do diabo. E a função do diabo é matar, roubar e destruir. E nós não podemos ser coniventes com ele. Por isso, vamos nos aproximar de Deus. Por isso, vamos estar aqui, ó, nesse bate-papo aqui gostoso. Vamos aqui. A minha missão é te orientar, te ensinar, trazer ao seu coração conhecimento para que você se aproxime de Deus e seja feliz e abençoado. Vamos falar com Deus agora. Meu Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor, juntamente com todas essas pessoas que estão me ouvindo. Pai, o distanciamento do homem de Deus trouxe consequências terríveis. Não somos mais nem o sopro daquilo que o Senhor projetou para nós. Era para o homem, Senhor, ter uma vida incrível. Era para o homem viver nesta terra como bênção, como Senhor. Era para o homem ser glória para ti, meu Deus. Mas, infelizmente, por causa do desvio do homem, da queda dele, meu Deus, estamos enfrentando hoje sofrimentos, humilhações, vergonha, traições, decepções, onde temos que lutar para sobreviver. Temos que lutar muito para comer o pão de cada dia. E muitos, meu Deus, que estão nos ouvindo agora nesse momento, nem isso estão tendo para poderem comer. Muitos dos seus filhos estão famintos, estão com fome, estão endividados, não têm dinheiro para pagar seus compromissos, para pagar suas contas, suas dívidas. Muitas pessoas estão desesperadas, sofrendo, doentes. Pai, meu Deus, muitos casamentos estão se dissolvendo. São muitos problemas, são muitas aflições na vida do ser humano hoje, Senhor. E quanto mais o homem se afasta de ti, meu Pai, mais a sua vida se torna em trevas, mais elas se mergulham na escuridão, nas trevas, meu Pai, à mercê do diabo. Mas a tua palavra diz que o Senhor é luz. Então venha, meu Deus, com a sua luz e dissipa todas as trevas nas vidas dessas pessoas que estão me ouvindo. Liberta essas pessoas agora. Desfaça todas as obras do diabo e traga saúde, traga vida a essa pessoa que está sofrendo nesse momento.
Quebra com toda a maldição, meu Deus, e dá sentido a essa pessoa de viver. Abra seu entendimento, o seu raciocínio, para que essa pessoa possa compreender, meu Deus, que ela não pode mais viver sem ti. E abençoe essa pessoa. Honra a minha fé, meu Deus. Honra esse programa que está aqui nesse momento, diretamente falando com essa pessoa, para abençoar essas vidas. Cresça esse programa, meu Deus, para que esse programa seja um canal de bênção para todos os aflitos e necessitados. Que a sua palavra venha a ser luz na vida de todos. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Muito bem, minha amiga, meu amigo, eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo. Se conosco, onde nós vamos estar aqui sempre nesse programa Falando de Vida, sempre com essa conversa aqui amiga, de frente com a verdade, trazendo orientações, trazendo ensinamentos para você, revelando a palavra de Deus ao seu coração, para que o entendimento que você adquirir lhe aproxime de Deus, tá bom? Fique com Deus, estamos encerrando essa programação, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até a próxima live em nome de Jesus. Tchau, fique com Deus, boa tarde. Você acabou de ouvir Falando de Vida, um programa da Igreja Tabernáculo Mundial da Fé.